Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 28, 12 de março de 1930. Deus não leva em conta o tempo, mas sim os atos que fazemos. Exemplo de Noé. O bem que possui um sacrifício prolixo e contínuo. Cada ato de criatura possui seu germe distinto. Meu voo no Fiat Divino continua. Minha pobre mente não sabe estar sem girar em seus atos inumeráveis. Sinto que uma força suprema me tem como fixa nas obras de meu Criador. E ela gira e volta a girar sempre. Sinto que uma força suprema me tem como fixa nas obras de meu Criador. E ela gira e volta a girar sempre sem cansar jamais. E ó, quantas belas surpresas encontra, ora na criação, ora na redenção. Ora na criação, ora na redenção. E nas quais me surpreendem o bendito Jesus face narrador. E isso não é outra coisa que uma invenção maior do seu amor. Depois, enquanto girava no Éden e nos tempos antes de sua vinda à terra, pensava em mim. E por que Jesus demorou tanto tempo para vir redimir o gênero humano? E Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, a nossa infinita sabedoria, quando deve dar um bem à criatura, não conta o tempo, mas sim os atos das criaturas. Porque ante a divindade não existem dias nem anos, e sim só um dia perene, e por isso não medimos o tempo, mas vêm contados por nós os atos que tem feito. Assim, naquele tempo que a ti parece tão longo, não tinham sido feitos os atos queridos por nós, para vir redimir o homem. E só os atos determinam fazer vir o bem, e não o tempo. Então Deus determina no plano dele, na vontade dele, que a humanidade tem que fazer, dar uma, tem algo em troca, né, para Deus dar um bem. Assim, naquele tempo que a ti parece tão longo, não tinham sido feitos os atos queridos por nós. Deus desejava algo da humanidade. Desejava atos na divina vontade, atos que eles queriam. Que não ia, na verdade, nesse tempo, não atos puros na divina vontade, atos que os seres humanos iam fazer com a divina vontade, porque o dom da divina vontade não estava na terra. Mas atos em obediência à vontade de Deus. Assim, naquele tempo, que a ti parece tão longo, não tinham sido feitos os atos queridos por nós para vir redimir o homem. E só os atos determinam fazer vir o bem e não o tempo. Só quem fez esses atos puros na divina vontade para acontecer a redenção foi Nossa Senhora, né? Mas antes dela, o povo do Antigo Testamento também fez atos em obediência à vontade de Deus. Mas o que fez mesmo Deus vir nos redimir foi os atos puros na divina vontade.
os atos com a própria vontade de Deus operando na criatura, que foi os que Nossa Senhora fez, como rainha da divina vontade. Então, se a gente estudar se a gente ler sobre isso, Jesus explica, né, como que ele fala isso no livro do céu, eu não lembro qual trecho, mas ele fala sobre isso, que dos atos do Antigo Testamento, do povo do Antigo Testamento, com os da mãe dele, para vir a redenção. Muito mais que obrigavam a nossa justiça a exterminá-los da face da terra. O que o ser humano estava fazendo, nessa época, antes de Jesus vir, só merecia castigo. O pecado, tudo que estava acontecendo na terra, obrigava a justiça a exterminar todo mundo da face da terra. Como aconteceu no dilúvio, né? A forma como a humanidade estava antes do dilúvio, Deus olhou para a terra, vou exterminar tudo. Só não exterminou tudo por causa do ato de obediência de Noé à vontade de Deus. Aí salvou a humanidade, tirou, né, uma amostra do ser humano, a família de Noé, e uma amostra da criação. E aí não destruiu tudo. Mas a justiça, tudo que estava acontecendo na terra, a justiça tinha motivos, né, para exterminar tudo. E aí a gente lembra o que Deus falou quando ele olhou para a terra e teve vontade de exterminar tudo. Qual foi o motivo? Ele falou assim: o homem se tornou totalmente carnal. Eu vou ler a Bíblia, tá bem lá no Gênesis. Por que Deus, em que momento, né, da Bíblia que Deus expressa essa vontade dele de falar assim, por que ele, né, o que levou ele a falar isso e que ficou registrado, né, que registrou. O homem se tornou carnal, a minha obra se tornou totalmente carnal, o homem que é espiritual ficou carnal. Quer ver? Tá lá no Gênesis. Então, lá em Gênesis 6, Deus disse: quando os filhos começaram a multiplicar-se sobre a terra, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas. O Senhor então disse: meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será de 120 anos. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e elas geravam filhos. Estes são os heróis tão afamados nos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra. Ele falou: meu espírito não permanecerá no homem, porque todo ele é carne. Todo ele é carne. Ele vive para satisfazer a carne. Ele vive das sensações, dos sentimentos, do prazer da carne, como ele falou, né, nesse estudo 52 da escola. Que foi como a Aline ficou assim, estarrecida, a gente fica estarrecido junto com ela. O mundo está assim. O homem, porque todo ele é carne, todo homem é carne. Tem almas, tem homens vivendo assim, totalmente na carne. Dominados pela carne, apetite carnal, só carnal. E aí, o Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Porque aí, se você vive dominado pela carne, você vai viver para satisfazer a carne e vai fazer de tudo para isso. Inclusive, se odiar. Porque você, por exemplo, se você quer satisfazer sua carne, aí você encontra prazer, por exemplo, em consumir bebida alcoólica. E a sua carne
gosta da sensação da embriaguez, por exemplo. E aí você se deixa dominar por esse vício. Você quer tanto aquela sensação que o vício te domina. E aí você vai alimentar esse vício, vai consumir bebida alcoólica para ter aquela sensação e gera um vício, né? E você destrói sua carne, destrói sua saúde com a bebida alcoólica e assim com todos os vícios. Então você tem, por exemplo, quem vive no prazer da sexualidade, por exemplo. Se vira um vício, você passa em cima de qualquer lei natural para poder satisfazer sua carne nessa parte da sexualidade. Comete adultério, né? Tudo quanto é coisa horrorosa do pecado da luxúria. E aí vai. Você deixa a carne te dominar. Se você quer sentir prazer em comer, né? Você vai sempre satisfazer seu desejo. Tudo que passa na sua cabeça você vai comer e vai viver assim, dominado pela carne, pelos prazeres da carne, pelo apetite da carne. As obras da carne, lá São Paulo fala nas cartas dele. Então, Deus, quando Jesus falou lá no livro do céu, que a justiça tinha motivos para exterminar a humanidade. Aí o que aconteceu? Era porque Deus estava olhando para a terra e via todos os homens, todos eles carnais. Carnais. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Totalmente o contrário de Deus, né? Deus é o sumo bem e todos os pensamentos dos homens estavam voltados para o mal, para o inimigo de Deus. Todos. A maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos eram voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor. E disse: exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver criado. Deus sentiu uma dor muito grande e se arrependeu de ter criado o homem. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Então ele olhou e viu Noé, obediente. Noé não era carnal. Noé era obediente a Deus. Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. No meio desse mundo onde os homens são carnais, onde Deus olha para a terra e tem motivos para falar: eu me arrependo de ter criado o ser humano. Ele olha para a terra e vê almas agradáveis, que são espirituais, que andam com ele, que são obedientes a ele. Até hoje é assim. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Só que hoje não tem só Noé, graças a Deus. Mas se não tivesse pessoas na terra espirituais, ele ia fazer a mesma coisa. E exterminar tudo. Ele fala isso no livro do céu. Os filhos da divina vontade são as pessoas que mantêm a terra, porque por causa deles eu não destruo tudo. Ele fala isso várias vezes. Por causa dos espirituais, por causa das pessoas que não têm os pensamentos tudo mal, como ele falou aqui, eu mantenho a terra. É a mesma coisa que ele falou aqui. Ele continua pesando do mesmo jeito. Por causa desses Noés, eu não destruo a terra. Por causa dos filhos da divina vontade, eu não destruo a terra. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. É a terra hoje. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda a criatura seguia na terra o caminho da corrupção, da carne.
e do mal, dos pensamentos maus. Então Deus disse a Noé: Eis chegado o fim de toda a criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira resinosa. Divide-la-ás em compartimentos e a untarás de betume por dentro e por fora. E eis como a farás. Aí ele fala para ele: Eis como a farás. Seu comprimento será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados e sua altura de 30. Farás no cimo da arca uma abertura com a dimensão de 1 côvado. Porás a porta da arca a um lado e construirás 3 andares de compartimentos. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá. E vai acontecer a mesma coisa, vai purificar a terra. Mas farei aliança contigo. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Hoje a arca é Nossa Senhora. A gente entra no coração de Nossa Senhora. É a nova arca. De tudo o que vive, de cada espécie de animais, farás entrar na arca 2 machos e fêmea para que vivam contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de quadrúpedes, de cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra, entrará um casal contigo para que lhes possas conservar a vida. Tomarás também contigo de todas as coisas para comer e armazená-las para que te sirvam de alimento a ti e aos animais. Noé obedeceu e fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Então, para a gente conservar, a gente fez essa aliança com Deus. A gente fez essa aliança com Deus. E a gente faz tudo o que Ele ordena. É assim que Ele quer, né? Que a gente seja obediente, faça tudo o que Ele quer, a vontade dEle. Que deixe a vontade dEle agir em nós. E aí ele continua aqui, né? Vamos voltar para o livro do céu. Então é isso. Jesus disse, né? Muito mais que obrigavam a nossa justiça a exterminá-los da face da terra. É essa leitura que eu li agora. Que ele explica por que ele queria exterminar o ser humano da face da terra. Porque todos eles eram carnais e os pensamentos voltados para o mal. Só que o Noé, ao obedecer à vontade de Deus e com a prolixidade do seu longo sacrifício de fabricar a arca, salvar-se com sua família e encontrar em seus atos a continuação da nova geração na qual devia vir o prometido Messias. Só Noé mereceu, ao obedecer à vontade de Deus e com a prolixidade do seu sacrifício, salvar-se com sua família e encontrar seus atos a continuação da nova geração. E da nova geração na qual devia vir o prometido Messias. Então Noé mereceu essa graça para a humanidade porque ele foi obediente. Ele mereceu porque obedeceu à vontade de Deus. E por causa do sacrifício que ele fez, muito grande, de construir a arca. É muito grande a arca. Demorou muito, né? Com certeza demorou muito para ele construir. Fez um longo sacrifício. Um sacrifício prolixo e contínuo. Possui tal atrativo e força arrebatadora sobre o ente supremo que o fazem decretar dar bens grandes e continuação de vida ao gênero humano. Um sacrifício prolixo contínuo possui tal atrativo e força arrebatadora que o fazem decretar dar grandes bens e continuação de vida ao gênero humano. Foi o que ele fez com a Luísa. Ela fez esse sacrifício prolixo, contínuo, e Deus ficou arrebatado, né? E decretou dar esse grande bem, decretou dar esse grande bem à geração, ao gênero humano, à vontade dele. O que Adão tinha perdido por causa da desobediência, Luísa, com a missão dela, com o próprio Deus vivendo nela, né, o sacrifício que ela fez tão grande, constante, alcançou esse grande bem
para a humanidade o dom de viver com a vontade de Deus. O sacrifício de Nossa Senhora, tudo que ela fez, alcançou para a humanidade esse grande bem, a redenção. Se Noé não tivesse obedecido e não tivesse sacrificado para cumprir um trabalho tão longo, teria sido ele também atropelado no dilúvio. Nossa. Se Noé não tivesse obedecido e não tivesse sacrificado para cumprir um trabalho tão longo, e hoje a gente tem uma missão também, não é só a Luísa não parou nela não. Continua com a gente. Ele quer que a vontade dele seja conhecida. Ele quer que a vontade seja conhecida. A Luísa já saiu, já foi. Se ele devolveu esse grande bem para a humanidade. Mas se ninguém quer receber, imagina, a Luísa já foi. Ela não está aqui mais. O bem é para o gênero humano, é para ter um reino aqui na terra, assim na terra como no céu. É a gente que está aqui agora. Então, se ninguém quer receber, a gente vai junto no dilúvio, na purificação. Vai todo mundo. Porque ele quer um reino aqui na terra. Um reino na terra. Mas um reino de pessoas obedientes. Que vão viver com a vontade dele. Se ninguém aqui quer viver com a vontade dele, né? Se Noé não tivesse obedecido e não tivesse sacrificado para cumprir um trabalho tão longo, teria sido ele também atropelado no dilúvio. E não se salvando a si mesmo, o mundo, a nova geração, teria terminado. Teria terminado. Olhe que significa um sacrifício prolixo e contínuo. É tão grande que põe a salvo a si mesmo e faz surgir a vida nova aos demais. E o bem que estabelecemos dá. Se a gente para esse sacrifício que a gente está fazendo, de conhecer o livro do céu, de divulgar o livro do céu, não obedece a Deus, Deus está criando na nossa alma o reino da divina vontade. Se a gente não obedece e não quer, para a formação do reino na nossa alma e também para os demais que estão recebendo todo esse bem, que não é só para a gente que está lendo, é um bem para toda a humanidade. Tudo que a gente faz é um bem para o mundo. Então, se a gente não corresponder. Tem tem um texto eu não vou lembrar agora os detalhes, tem muito tempo que eu ouvi esse texto dos cadernos da Maria Valtorta, que Jesus fala da situação do mundo e fala sobre o fim dos tempos. Aí ele fala aí eu não lembro direito, mas ele fala assim, que se não tiver ninguém, quando ele voltar, mas aí eu não lembro quando ele fala assim, quando eu voltar, se eu não encontrar ninguém na terra, né, que esteja com ele, que obedeça, que ainda tenha fé, que ele para o tempo. Ele falou assim, eu paro o tempo e já vem o juízo final e já julgo tudo e pronto, e acabou. A Aline vai lembrar, se ela ouvir essa meditação, ela vai lembrar. Aí a Aline até falou no dia, aí não tem reino da divina vontade. Não tem, porque ele falou, eu paro o tempo e já passo para o juízo final, porque não vai ter eu não recebi os atos que eu decretei, não receber. Se ele não receber, se ninguém na terra quiser viver o reino na terra, a divina vontade, não tem reino da divina vontade, se não tiver as criaturas para viver. Eu não lembro qual o trecho, mas ele falou isso. Aí nesse mesmo texto ele falou, da terra sobe uma fumaça igual do inferno, né, da terra. Nesse mesmo texto ele falou isso. Mas esse reino vai acontecer. Vai acontecer. A gente está aqui. Com a graça de Deus. Por nós mesmos, a gente não consegue mais ele. Ele, nesse estudo, ele falou sobre isso, né? Ele assegura nossa santidade.
ele assegura, sela a nossa santidade. Se você realmente quer viver esse dom da divina vontade, essa santidade, ele que custodia, né, sela, testifica sua santidade, é a santidade dele. Você tem que falar o seu fiat, fiat, toda hora, cada segundo, fiat, fiat, confiar nele. Né? Se Noé não tivesse obedecido e não tivesse sacrificado para cumprir um trabalho tão longo, teria sido ele também atropelado no dilúvio e não se salvando a si mesmo, o mundo da nova geração teria terminado. Olha o que significa um sacrifício prolixo e contínuo. É tão grande que põe a salvo a si mesmo e faz surgir a vida nos demais, e o bem que estabelecemos dá. Eis porque para o reino, aí agora ele vai falar. Eis porque para o reino da minha divina vontade quis o teu longo e contínuo sacrifício de tantos anos de cama. Então, o sacrifício, quem ofereceu o sacrifício para ter esse reino da divina vontade na terra, que vai acontecer, porque Deus assim quer que aconteça, e ele pronunciou o terceiro fiat, né? Ele pronunciou a era da santificação, foi o longo sacrifício da Luísa. Teu longo sacrifício te punha a salvo mais que arca no reino de minha divina vontade. E inclina a minha bondade a dar um bem tão grande, como é fazê-la reinar no meio das criaturas. Vai reinar. A Luísa ofereceu o sacrifício prolixo de tantos anos na cama, de obediência à vontade de Deus, de viver na divina vontade. E alcançou. E mereceu esse, né, o sacrifício que o próprio Deus fez nela. Ele inclinou a bondade de Deus a dar esse bem tão grande à humanidade. Muito importante, gente, obedecer a Deus. Cumprir a vontade dele, viver com a vontade dele. E um sacrifício prolixo e contínuo. Depois disso, continuava meu giro no fiat divino para levar todos os atos das criaturas em homenagem ao meu Criador, e pensava em mim. Se chego a recolher tudo o que elas fizeram e encerrar tudo no querer divino, não se transformarão em atos de divina vontade? E o meu doce Jesus acrescentou. Então ela falou assim, será que se eu pegar os atos de todo mundo, eu entrar na divina vontade, oferecer todos os atos de todas as criaturas, na divina vontade, selar tudo com a divina vontade, né, fazendo essa oração, passando em atos de todas as criaturas da terra, colocando tudo na divina vontade, eu não posso, esses atos não vão se transformar em atos puros na divina vontade? E Jesus disse, minha filha, todos os atos das criaturas, cada um deles possui um germe, possui seu germe segundo como foi feito. Se não foi feito em meu fiat divino, não possui seu germe. Portanto, não poderá jamais ser ato de minha vontade. Porque no ato de fazê-lo faltava seu germe de luz, que tem a virtude de transformá-lo em sol, que põe seu germe de luz como ato primeiro no ato da criatura. Então, um ato que não teve origem na vontade de Deus, que no momento que ele estava sendo feito não teve origem na vontade de Deus, ele não pode ser um ato divino. Foi um ato humano que aconteceu com a vontade permissiva de Deus, porque Deus, na vontade permissiva, Deus deixou a criatura na sua liberdade de agir e ela agiu com um pensamento no mal. Ali não tem como mudar esse ato. Com pensamento egoísta, com pensamento na sua vontade, com a sua vontade, né? Não com a vontade de Deus, você agiu com a sua vontade. Então, aquele ato, se você age com a sua vontade humana, vai ser um ato humano. Se você age com a vontade divina, é um ato divino. Todos os atos da criatura, cada um deles possui seu germe segundo como foi feito. Se não foi feito em meu fiat divino, não possui o germe do fiat divino.
Se naquele momento Deus não estava reinando, o ato é humano. Você agiu para satisfazer seus próprios interesses. Você agiu com a sua vontade, para fazer a sua própria vontade. Você agiu com a sua vontade, não com a de Deus. Então esse ato é humano. Como que faz para agir com a vontade de Deus? Aí é vivendo a divina vontade, voltar à ordem primordial da criação e deixar a vontade divina agir. Viver em obediência à vontade, aos mandamentos de Deus. Viver em obediência à vontade de Deus, viver com a própria vontade de Deus, não ter mais vontade. Sua vontade é a de Deus. Você só faz o que Deus quer e ele é a vontade dele e a sua é a mesma coisa. Mas como fazer para chegar nesse grau assim, né, de a vontade de Deus tá agindo em todos os seus atos, na sua respiração? É o conhecimento. É o processo de conhecimento. O reino da divina vontade na sua alma é através do conhecimento que é formado. É através da palavra, é o verbo que se encarna em você. A verdade de Deus. Você vive a verdade de Deus, a verdade de Deus revelada. Você vive aquela verdade, você contempla aquela verdade e vive aquela verdade. E aí o seu ato é divino, puro, como Jesus estava explicando, vamos fazer esse ato puro na divina vontade. Você age com essa verdade, você encarna essa verdade, contempla essa verdade, coloca ela na sua alma. Nos atos das criaturas acontece como se uma pessoa tenha a semente de flores. Semeando-a, terá flores. E se semear a semente de frutos, terá frutos. E nem a semente de flores dará frutos, nem a dos frutos dará flores. Mas cada uma dará segundo a natureza da sua semente. Assim, os atos das criaturas, se no ato esteve um fim bom, uma finalidade santa, para me agradar, para me amar, em cada um dos atos se verá, em um o germe da bondade, em outro o germe da santidade, o germe de me agradar, o germe de me amar. Estes germes não são luz, mas simbolizam quem a flor, quem o fruto, quem uma planta e quem uma joia preciosa. E eu sinto a homenagem da flor, do fruto e assim por diante. Mas não a homenagem que pode me dar um sol. E recolhendo você todos estes atos para encerrá-los em meu fiat, ficam tal como são, cada um a natureza que a semente lhe deu. E se veem que são atos que pode fazer a criatura, não são atos que pode fazer minha divina vontade com seu germe de luz no ato delas. O germe de vontade divina não vem cedido por ela, mas sim quando a criatura vive nela e em seus atos lhe dá o primeiro posto de honra. Peraí, meu pai, então esses atos que ele está falando aqui de flor, de fruto, não são os atos divinos. Os atos divinos são atos de luz. Deixa eu ler de novo para eu entender. Minha filha, todos os atos das criaturas, cada um deles possui seu germe segundo como foi feito. Se não foi feito em meu fiat divino, não possui seu germe. Portanto, não poderá jamais ser ato de minha vontade. Porque no ato de fazê-lo faltava seu germe de luz, que tem a virtude de transformá-lo em sol, que põe seu germe de luz como ato primeiro no ato da criatura. O ato na divina vontade é ato de o germe. Ah, tá, agora que eu estou entendendo direito esse trecho. O germe do ato feito na divina vontade, a semente dele não é de flor, não é de fruto, é de luz. E a semente de luz gera o quê? Sol. O que o sol faz? Bem a todos. Faz o bem a todos. O sol, sempre que ele fala do sol, é no sentido de fazer o bem a todos, de ter múltiplos efeitos, de alcançar o passado, presente e futuro. Um ato feito na divina vontade tem um germe de luz, e essa luz se expande para toda a geração humana. Um ato feito na divina vontade se expande para toda a geração humana, alcança o passado, presente e futuro. Tem milhares de efeitos, tem efeitos infinitos.
Se é Deus que está fazendo, se é a vontade dele que está no seu ato, o germe nem vai ser de flor nem de fruto, é de luz. E vai formar sol que vai iluminar todos, que vai alcançar todas as mentes, que vai ser orvalho benéfico para toda a humanidade. Vai ser luz, vai ser sol, que vai alcançar todas as mentes. A verdade que você está recebendo, se você está agindo na divina vontade, se está na divina vontade, e aí você está pensando na divina vontade, esse ato seu de pensar tem um germe de luz. Então esse pensamento vai produzir um sol que vai iluminar todas as mentes de todas as pessoas. Então a verdade que você está recebendo, esse ato seu de pensar, de compreender a vontade de Deus, de compreender Deus, de conhecer Deus, de amar a Deus, conhecendo e amando a Deus, entregando sua vontade. Esse ato que você está fazendo, se é a vontade de Deus que está agindo no seu ato, se expande para todas as mentes. Todas as pessoas da face da terra são beneficiadas com esse ato seu de pensar em Deus. Todas são beneficiadas, todas recebem um depósito de bens, como ele explicou lá do Pix, né? Que Deus faz um Pix na conta de todo mundo, fica depositado no fundo da alma de todas as pessoas os seus atos na divina vontade. O seu ato, por exemplo, de amar a Deus e de Deus te amar de novo, é um ato que se multiplica para tudo, para todas as almas. Todas recebem os efeitos desse ato de amar e ser amado por Deus. Só que está depositado no fundo da alma delas e muitas não correspondem, não têm consciência, mas em algum momento da vida, se elas olharem para o divino, sair da carne, sair do humano, vai ver que tinha essa riqueza depositada na alma dela, ela vai compreender, vai receber, ter consciência. Então esse ato puro na divina vontade. E como que faz esse ato puro na divina vontade? Tem que conhecer a verdade. E corresponder, viver com ela, viver baseado nessa verdade. Como Jesus estava explicando na aula. Os homens muita gente carnal. Então, o carnal, ele quer fugir da dor. Ele não quer dor, ele não quer sofrimento de forma alguma. Ele vê o sofrimento como algo terrível, o mal que tem que ser abominado, tem que exterminar o sofrimento da vida. Então, faço tudo para não sentir nenhuma dor. Eu tenho todos os tipos de remédio na minha casa para não sentir dor nenhuma. Eu vou procurar ter uma vida que seja assim, o mais agradável possível. Eu vou comprar todo tipo de coisa que possa causar, que me relaxar, me deixar bem tranquila. Eu vou usar tudo quanto é coisa para ter o maior conforto possível. Então eu vou trabalhar muito para ter muito dinheiro, para alcançar o máximo de bens materiais na terra para poder satisfazer minha carne. Eu quero ter o celular melhor, não sei o que, todo tipo de equipamento eletrônico. Meu sonho, tipo assim, uma pessoa carnal, o sonho dela é ter tudo que a terra oferece. Viajar para todos os cantos do mundo, comer todas as comidas possíveis. O objetivo da pessoa é esse. E fugir o máximo da dor. Então, doença é uma coisa que, nossa, não posso ter de jeito nenhum. Então, eu vou fazer de tudo para não adoecer. Pobreza, nossa, eu vou fazer de tudo para nunca passar nenhuma necessidade. Então, eu vou trabalhar muito. E se algo ameaçar esse meu estado de riqueza, eu fico perturbadíssimo, desesperado, porque a minha felicidade é viver assim, com todas as contas pagas, sobrando muito dinheiro. E se eu não vivo assim, eu fico totalmente infeliz, porque por isso que tem tanta gente feliz com depressão, porque tem esse objetivo, essa coisa, tem que viver assim. Esse é o padrão de felicidade que está na cabeça da pessoa que é carnal. E se esse padrão não está sendo alcançado, a pessoa vive infeliz e vive em busca de alcançar sempre. E o pior é que esse padrão, por mais que
que você pensa assim, se eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Você nunca fica satisfeito. Você pensa assim, não, eu vou ganhar 20 mil reais por mês, eu vou ficar bem. Aí eu vou estar bem, aí eu vou estar feliz, porque eu vou poder comprar um monte de coisa, vou poder viajar, vou pagar minhas contas tranquilo, vou trocar de carro, vou trocar de casa. Aí a pessoa estuda e alcança esse objetivo. Começa a ganhar 20 mil, 30 mil. Não tá satisfeito, não fixa, quer mais, porque sempre tem alguém que ganha mais e ele sempre tá olhando. E aí, isso é o pensamento carnal. Então, tudo que essa pessoa faz é com esse objetivo. Não tem o objetivo de amar a Deus, de fazer o bem ao próximo, não. É só satisfazer sua carne. Então, esse ato é totalmente trevas, não tem luz nenhuma nesse ato. E aí, quando uma pessoa age agora com a verdade de Deus, agora uma pessoa espiritual, que tem a verdade de Deus encarnada na alma, está tudo depositado, você contempla a verdade, o que Deus fala sobre o sofrimento. O sofrimento é um meio de santificação. A cruz é a salvação. Só, como ele falou na live ontem, só eu posso me dizer humilde. Então, se a minha vida aqui na Terra, Jesus disse, a minha vida aqui na Terra foi sofrimento, foi humilhação, foi perseguição. Então, para a pessoa dizer que é outro Cristo, ela tem que ser igual ao Cristo, amar o sofrimento. Quando aparece uma cruz, você abraça ela e beija. Isso é pensar como Deus. Então, você pensa como Deus e você age de acordo com essa verdade. Então, se aparece, você contemplou essa verdade. Jesus falou, a cruz, o sofrimento, a cruz é a encarnação, a minha encarnação na sua alma. Aí você tá, beleza, a cruz é a encarnação de Deus na alma, entendi. Aparece uma cruz, um sofrimento. Aí nesse momento, o que é que você faz? Chegou a minha hora de ter a encarnação de Deus na minha alma. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse sofrimento. Obrigada, eu aceito. Eu me resigno a esse sofrimento que eu estou passando. Porque eu sei que isso é a encarnação do Senhor na minha alma. E quanto mais eu sofrer resignada, com paciência, mais eu me pareço com o Senhor. É a semelhança, eu tô pintando, o Senhor está pintando em mim a sua própria imagem, glória a Deus. Isso é um ato divino, você pensa como Deus, você age divinamente. E é um ato na divina vontade. Aí você fala, eu quero, Senhor, viver com a tua vontade, e a sua vontade agora que eu esteja sofrendo, então eu aceito. Eu quero a sua vontade. Esse ato é de luz. Multiplica, é bem para a humanidade inteira. Então, aí ele fala aqui, né? Nos atos, isso é o ato divino. Agora ele falou nos atos das criaturas. Acontece como se uma pessoa tenha a semente de flores. Semeando-a, terá flores. E se semear a semente de frutos, terá frutos. E nem a semente de flores dará frutos, nem a dos frutos dará flores. Mas cada uma dará segundo a natureza da sua semente. Assim, os atos das criaturas, se no ato esteve um fim bom, uma finalidade santa, para me agradar, para me amar, em cada um dos atos se verá. Em um, o germe da bondade, em outro, o germe da santidade. Com a finalidade santa, boa, com a finalidade de agradar a Deus, para me amar. Em cada um dos atos se verá em um germe da bondade, da santidade, o germe de me agradar, o germe de me amar. Tá vendo? Estes germes não são de luz, mas simbolizam quem é a flor, quem é o fruto, quem é uma planta e quem é uma joia preciosa. E eu sim tenho a homenagem da flor, do fruto e assim por diante, mas não a homenagem que pode me dar um sol. Então a alma você pode, então mesmo ele está falando aqui da santidade humana, então, né, também. Ele está falando também do ato bom, que é feito para agradar a ele, mas não é um ato feito com a vontade dele. Então, mesmo você vivendo, você sendo uma pessoa que faça atos bons, mas você vive assim como se fosse, em algum momento você faz um ato para Deus, mas você não vive sempre com a vontade dele, você não vive na vontade divina, você vê uma santidade humana, por exemplo. Não são germes de luz que gera sol.
Só gera sol se você vive com a própria vontade de Deus. Se sua vontade é a de Deus, vai gerar atos, você vai dar para o seu ato, vai ser para Deus um ato que é como se fosse a homenagem do sol. A diferença da homenagem, da glória que o sol dá para Deus e que a flor dá para Deus é muito diferente. Então, você vivendo na santidade humana, você oferece para Deus atos que são homenagens como uma flor, como um fruto. Mas quem vive com a própria vontade de Deus oferece sol. E o sol é o que beneficia toda a terra, se multiplica. Só um ato feito com a própria vontade de Deus tem essa potência de se multiplicar, tem esse poder de ser multiplicado. Um ato feito na vontade humana, mesmo que seja com o fim de agradar a Deus, né? A pessoa vive... Aí tem que lembrar daquele trecho que a Luísa fala da santidade humana, da santidade divina. A pessoa que vive na santidade humana, ela vive resignada à vontade de Deus. Ela não vive com a própria vontade de Deus. Ela vive a resignação. Ela não ama a vontade de Deus. Ela tem a própria vontade dela. Ela obedece a Deus em alguns momentos, pode ser em alguns momentos, às vezes ela cai e até ofende a Deus. Mas em alguns momentos ela obedece a Deus. Só que ela não ama a vontade de Deus. Ela não tem a própria vontade de Deus agindo na vontade dela. Tem a vontade dela e tem a de Deus. E a vontade dela que reina. Em alguns momentos ela agrada a Deus. Mas ela está sempre correndo risco de cair no pecado. Porque a vontade humana, se é a vontade humana que te domina, é a chave do inferno. Então, a pessoa que vive na vontade humana, mesmo que ela seja uma pessoa boa, né, que reza, que pensa em Deus, que reza, que confessa e tudo, mas vive uma santidade humana, de devoções, e a vontade dela que reina, ela está sempre com risco de cair em tentação. E ela vai oferecer para Deus esses atos, flores, frutos, né? Porque ela teve, às vezes, ela está rezando, aí está oferecendo essa oração lá para Deus. Ele vai receber a homenagem de uma flor. Mas um ato feito com a própria vontade de Deus. Quem vive com a vontade de Deus é totalmente diferente. Você não tem mais vontade para nada, em nenhum momento. Tudo é a vontade de Deus. Tudo que você faz, cada batida do seu coração, cada respiração sua, é porque Deus quer. É a vontade dele. Você se move com a vontade dele. Então, mas não tem, esses atos não tem a homenagem que pode me dar um sol. Eu sinto a homenagem de uma flor, de um fruto e assim por diante, mas não a homenagem que pode me dar um sol. E recolhendo você todos estes atos para encerrá-los em meu fiat, ficam tal como são, cada um a natureza que a semente lhe deu. Então ela recolheu esses atos feitos pelos seres humanos que foram até para agradar a Deus, né? Pessoas que fazem atos para agradar a Deus, mas são essas flores. Então Deus recebe como flores, não recebe como um sol. Recebe como flores, porque naquele momento era uma vontade humana que reinava. Não era uma vontade divina. Mesmo sendo uma coisa boa, uma oração, uma comunhão, um sufrágio pelas almas, mas foi movido por uma vontade humana e não pela vontade divina. No momento que a pessoa fez, não era... Ela não vivia assim, com a vontade divina. Não vivia com a vontade divina. Só quem volta à ordem primordial da criação e vive com a vontade divina, oferece para Deus atos que são sol. Quem não vive vai oferecer flores, vai oferecer frutos. Então ele recebe como são. Cada um a natureza que a semente lhe deu. Se veem que são atos que pode fazer a criatura. Atos humanos. Atos humanos.
Não há que pode fazer minha divina vontade, com seu germe de luz no ato delas. O ato que é feito com a vontade divina, com seu germe de luz, ele tem um poder universal. Então, Deus recebe e se vê, isso aqui são flores, mas esse ato aqui é sol. É sol. Foi a minha vontade que fez. O germe de vontade divina não vem cedido por ela, mas sim quando a criatura vive nela, quando a criatura vive com a vontade divina, tudo que ela faz é sol. E em seus atos lhe dá o primeiro posto de honra. Em todos os seus atos você fala: Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu levantei da cama hoje para fazer a tua vontade. Então, o seu motivo de fazer tudo é a vontade de Deus, de respirar. Pai, hoje eu vou respirar para fazer a tua vontade. Pai, eu vou pegar meu celular e vou ler o livro do céu para fazer a tua vontade. Pai, eu vivo para fazer a tua vontade. Eu não vivo para mim, eu vivo para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, nessa terra para fazer a tua vontade, nunca para fazer a minha. E em tudo que me acontecer, eu vou ver a sua vontade. Eu quero que a sua vontade seja feita e nunca a minha. Então, tudo que acontece eu aceito na minha vida, no mundo. O Senhor permitiu, aconteceu, o Senhor permitiu, virou vontade divina. Então, eu adoro a sua vontade. Por mais que seja difícil, por mais que tenha sofrimento, sacrifício, esse sacrifício também é a sua vontade, eu aceito. Né? Vai me fazer parecer mais ainda com Jesus, o sacrifício. A cruz vai ser a encarnação de Deus na alma. Amém? Então eu vou ficar feliz com o sofrimento, vendo nele a vontade de Deus. Então no sofrimento, deixa a vontade divina reinar, como Nossa Senhora fala nos 31 dias com Maria, né? Minha filha, se tiver um sofrimento, você aceita. Deixa Deus reinar nesse sofrimento, é a vontade dele, você aceita e adora as disposições dele. Ela fala isso nos 31 dias com Maria, né? Quando a gente consagra a nossa vontade, ela já, no momento que a gente está consagrando a nossa vontade, ela já vem com essa lição. Deixa Deus reinar nesse sofrimento, assim como ela, né? Estava lá aos pés da cruz. A vontade divina. Então é isso. Então, em tudo que você faz, em seus atos, lhe dá o primeiro posto de honra. Para quem vive na divina vontade, em todos os seus atos, você dá o posto de honra para a vontade divina. É para a vontade divina. É ela que vai reinar nesse ato que eu vou fazer. Eu vou fazer a vontade de Deus. Tudo que aconteceu, eu aceito. Amém, filha de Jesus. Eu confio em vós. Amém.